10 semanas de Waialae. Uau, como tem passado rápido. E como eu tenho aprendido e quanta vontade de compartilhar também. Algumas coisas que eu já tenho compartilhado, mas cada vez mais reverberar, construir redes e inspirar pessoas que de alguma forma se identificam com alguns aprendizados que eu trago. E nunca imaginei viver um intercâmbio profissional, né? Mas isso é o que nossos novos tempos exigem. Mas também tenho sentido muitas oportunidades de conectar com mais pessoas ainda. Então a experiência de fazer tudo online também tem exponencializado as conexões. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre a prática, sobre o trabalho com a mentoria, sobre o trabalho com as host organizations. Então hoje eu quero falar um pouco mais do trabalho prático, o que eu tenho desenvolvido e trabalhado nessas últimas semanas e já indo para a reta final do programa. Então vamos junto? Bom, nos primeiros conteúdos que eu compartilhei, eu falei sobre os primeiros 15 dias de Waialae, sobre a Open Orientation e como para eles it's all about people, é tudo sobre pessoas, toda a organização é feita sobre pessoas. Então é muito sobre as relações e o nosso estilo de liderança. Então o começo foi muito nesse sentido de entender sobre a liderança adaptativa, navegar a imprevisibilidade, conectar com o propósito e a serendipidade, né? The Serendipity Mindset. Inclusive o livro está aqui, né? Eu tenho lido bastante. E essa mágica, né, de criar boa sorte a partir de eventos inesperados. Então a partir do momento que eu trouxe isso de uma forma consciente para minha vida, eu tenho visto, né, não só a sincronicidade, porque eu já estava vivendo no tempo natural, né, a partir da lei do tempo, tentando me conectar com a presença, e isso nos coloca numa rota de sincronicidade fantástica, e a serendipidade, que é quando vem um evento inesperado, ou não quando vem, mas como olhar para eventos inesperados de uma forma diferente, connect the dots, conectar os pontos e daí surgirem coisas inesperadas, né? Inclusive a minha participação no programa vem da serendipidade, porque na verdade quem recebeu o convite foi minha esposa, a Daniele, quando ela fazia mestrado em bioquímica em 2016 na UFO. E ela recebeu um e-mail da coordenação do curso convidando alunos para um novo programa de intercâmbio profissional criado pelo presidente Barack Obama nos Estados Unidos. E aí a Dani pensou que poderia... que eu me identificava com o programa, né? Por ser empreendedorismo, não ela, que é da bioquímica. Mas ela me indicou e eu me inscrevi. Tentei 4 vezes e estou aqui agora em 2021, né? Com toda essa dinâmica aí de 2020 e as coisas no online. Mas o meu momento atual e todas essas experiências, né? Tem um pouco da serendipidade, né? O porquê que eu tô aqui e agora nesse momento. E aí, eu durante o programa, né, resolvi compartilhar alguns conteúdos em vídeo, em podcast, com aprendizados. Então eu falei sobre serendipidade e liderança, como a gente liderar esses ambientes e esse tempo imprevisível, mas a partir de eventos inesperados que acontecem, a gente criar conexões entre eles. Fiz um conteúdo bem legal sobre estilos de liderança e valores pessoais. Então, os estilos de liderança a partir da sabedoria das 4 direções, da roda medicinal, norte, sul, leste, oeste. Falei sobre as capacidades-chave da liderança empreendedora, a colaboração, a adaptabilidade, o entrepreneurial thinking, o pensamento empreendedor. Falei sobre propósito e inovação social, a importância de se investir localmente e nos conectarmos com o nosso propósito, com a nossa verdade, e inspirar pessoas, inspirar novos comportamentos. E hoje eu quero trazer um pouco mais sobre mentoria, sobre as host organizations que eu tenho trabalhado nos Estados Unidos. E mentoria é um assunto que me chama muita atenção, porque para mim, né, eu já atuo com mentorias desde 2015, quando eu comecei a me envolver muito com o ambiente de inovação e com eventos de empreendedorismo. E no Startup Weekend eu aprendi o valor das mentorias, né? O quão é interessante, né, uma pessoa com um pouco mais de experiência, com conhecimento em um determinado assunto, o quanto é rico os conselhos de alguém que já está algum tempo na frente dentro de um determinado assunto, e o quão é valioso receber
orientações, feedbacks, conselhos dessas pessoas, dos mentores. Então o mentor, ele é uma pessoa que tem uma experiência de negócio, que tem um conhecimento em um determinado assunto, né, e pode dar conselhos interessantes, né? Só isso, simplesmente isso. Então, uma pessoa que tem uma mente colaborativa, uma mente aberta, uma mente de compartilhar e por boa vontade, né, de forma voluntária, decide ajudar outros empreendedores, outras pessoas na caminhada. Então, esse é a mentoria, esse é o papel do mentor, né? Ah, mas quantas vezes eu tenho que encontrar com a pessoa para considerar mentor, né? Quanto tempo demora uma mentoria? Gente, não tem uma regra, né? Eu tenho mentores que eu falo às vezes uma vez por ano, né? Mas que de alguma forma me orientam, me dão conselhos, sabem os caminhos. Eu tenho mentores que eu converso semanalmente, eu tenho mentores que eu converso quinzenalmente. Então, pessoas que eu admiro, que são referentes em um determinado, numa área do conhecimento, né, que são meus conselheiros, me orientam. Então, tenham mentores, buscam mentores, né, não tem uma regra, né, de quem precisa ser mentor, quem pode ser, ou de quanto tempo eu preciso me encontrar para alguém ser meu mentor. Não, é uma troca de confiança, né. Eu mentoro várias pessoas, né, empreendedores, líderes. Eu já fiz mentoria para eventos, Startup Weekend. Hoje eu sou mentor do Inovativa de Impacto também, que é o maior programa de startups do Brasil, né? O Inovativa de Impacto é uma vertente de impacto social do Inovativa Brasil. Então anualmente a gente tem os ciclos onde eu atuo mentorando startups de impacto socioambiental, e participo de outros programas também. É um prazer compartilhar e é um prazer também ter mentores que compartilham comigo, né? Então se abram para a mentoria, né? Quem ainda não conhece, quem conhece, quem não conhece, né? Se abra para a mentoria, e quem conhece, valorize, né? Busque mentores também, pessoas que você admira, né? Pessoas que você gostaria de estar próximo, ouvir um conselho. Então no Ailá, inclusive, eles incentivam e orientam como solicitar orientação de novos mentores, né? Como fazer essa abordagem. É interessante que aqui no Brasil a gente está começando a falar sobre isso, né? E lá para eles é uma prática super comum, normal, só que tratada de uma forma muito profissional. Acho que essa é a maior diferença do Brasil. Lá isso é feito de uma forma mais clara, mais deliberada, mais profissional, né? Os empresários, né? Pessoas de sucesso orientarem, apoiarem, né? Mais jovens e quem ainda está no caminho. Então é uma coisa legal que a gente tem no Brasil, mas às vezes muito restrita a processo de inovação. Então é uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento. Bom, tem tido também uma experiência muito legal com a Portland Cohort, que é a minha a minha host organization, né? Não só eu tenho duas host organizations, na verdade, né? A host organization que eu estou trabalhando, que é a Unitas Credit Union, e a Portland Cohort, que é uma organização que atua com intercambistas, com programas de desenvolvimento de empreendedorismo. Então eles são os anfitriões na cidade, né? Como se fossem os anfitriões de todos os intercambistas que estão alocados em Portland, né? No Oregon. Então a World Oregon, né, tem feito um trabalho muito bacana. A gente está em imersão desde janeiro, fevereiro, assim, tendo eventos semanais de cultura, de empreendedorismo, né? É diferente ter eventos culturais online, né? Visitar museus, mas faz parte, né? Conhecer um pouco a história do lugar. Mas a verdade é que a gente, os intercambistas no Oregon têm sido muito bem recebidos, acolhidos pelo ecossistema de inovação. Então o que é legal é isso, que a gente tem tido eventos e debates, palestras, bate-papos, conversas com, por exemplo, o Centro de Empreendedorismo da Universidade de Portland, com câmaras de comércio, de trade, de business dos Estados Unidos, do Oregon, de Portland. Então a gente está realmente imerso no ecossistema de inovação de Portland, e inclusive a gente teve 2 eventos que foram fantásticos, assim, tiveram 2 atividades que eu preciso comentar aqui. Que uma foi uma palestra do Andrew Kellogg, do Airbnb. Ele é do Escritório de Políticas Públicas Globais. Olha isso, cara, do Escritório de Políticas Públicas Globais do Airbnb, né? Por que isso
tão forte para mim? Porque o Airbnb é um modelo disruptivo de negócio, né? Então, ele já iniciou comentando sobre esse paradoxo entre a inovação e a regulação, né? O quanto a regulação é impossível acompanhar o ritmo da inovação e, ao mesmo tempo, né, a inovação precisa ser ética, responsável, mas não se prender às limitações do regulatório, né? É isso que a gente tem visto nos mercados que são disruptados. Então foi muito legal a fala do Andrew, né, a partir dessa perspectiva. E como o Airbnb, né, ele é um Community-Based Economic Model, um modelo econômico baseado em comunidade, né? Então, às vezes a gente pode pensar que o Airbnb ele é um negócio de turismo ou de viagens, mas não é sobre isso, né? O Airbnb é um negócio da confiança, né? É the business of trust. Porque lá as pessoas não estão vendendo seu espaço, né, seu apartamento, né? Claro que tem hotéis, tem pousadas, tem negócios profissionais, mas a maioria das pessoas está ali vendendo a sua hospitalidade. Olha que interessante isso, as pessoas vendem sua hospitalidade, né? A sua boa vontade, a vontade de receber alguém, né? Não sei se você já teve alguma experiência com Airbnb, como que foi. Eu particularmente já tive experiências fantásticas, maravilhosas. Eu prefiro viajar de Airbnb porque eu me sinto um local no lugar que eu estou viajando. Então já estive no Airbnb vários lugares do Brasil, alguns lugares fora também. E a forma como as pessoas te recebem, né, com essa vontade de acolher, e até já tive experiências excelentes no Brasil, mas que me chamou mais atenção foi na Suécia e na Dinamarca. Essa vontade de querer ajudar, né? E de você ser acolhido e como se fosse uma pessoa da família mesmo. Isso é interessante, que nos mostra que somos uma comunidade global, né? As fronteiras são criações humanas, invenções humanas, né? Mas todos somos a mesma espécie. Isso foi super marcante para mim. Para mim e pra Dani, que a gente viajou junto na nossa lua de mel, foi essa vez. E isso mudou muito a minha forma de enxergar a colaboração, essa visão de comunidade, e ver o Andrew falando, né, de uma forma tão categórica, né, o Airbnb is the business of trust, né, e me fez valorizar ainda mais, né, os modelos de negócio baseados em comunidades. Para mim, são as economias do futuro, as novas economias exponenciais, colaborativa, compartilhada, circular, né, que dependem de comunidades, e as comunidades ajudam a potencializar esses modelos econômicos. Estou trabalhando na United Credit Union, eu estou alocado, né, minha host organization, meu professional placement. Então, nesse mês de março, eu estou durante um mês em imersão na United Community Credit Union. É uma cooperativa de crédito nos Estados Unidos, né? Como a gente tem algumas aqui no Brasil. Mas lá é muito forte. 43% dos americanos têm conta em credit unions. Então, é uma cultura lá que... É uma cultura que tem 150 anos, né? As cooperativas de crédito. Surgiu na Alemanha em 1850. E no início do século XX veio para os Estados Unidos, né? Então a United, por exemplo, eu acho que eles são de 37, tem quase 80 anos. Enfim, é um movimento muito forte. O mercado de cooperativas de crédito nos Estados Unidos é 10 vezes maior do que o mercado brasileiro. Então realmente é muito forte. O que é mais legal é que eles têm valores compartilhados muito interessantes entre as cooperativas de crédito. Então a maior diferença para um banco tradicional, né, em relação a serviços, são os mesmos serviços, saques, pagamentos, empréstimos, né, mas pelo menos nos Estados Unidos elas são muito mais voltadas para objetivos pessoais, do tipo pagar uma faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, né, e a maior diferença é que os donos são os membros, né, então todo o dinheiro que gira dentro da cooperativa de crédito, né, volta para a comunidade de alguma forma, né? No Brasil também é assim, né, os donos são os membros, mas lá essa cultura do giving back, essa cultura de cuidar da comunidade é muito forte, né? Então, de fato, os interesses da comunidade, normalmente as cooperativas de crédito, elas são muito fortes em uma determinada cidade ou estado, né? Então, esse valor, né, de que tudo volta para a comunidade. E eu estou alocado lá exatamente no Community Development Officer, no escritório de desenvolvimento comunitário, né? Com a minha
anfitriã é a Ashley, trabalha lá nesse escritório. Eu tenho tido uma imersão com várias áreas da empresa, né, com a parte de RH, eu tenho mergulhado bastante, conhecido várias práticas dos Estados Unidos, algumas coisas interessantes, o cuidado que eles têm com a ética, né, lá é muito difícil, eles não podem mandar uma pessoa embora sem um motivo muito claro, não pode, né, ter algum tipo, nenhuma decisão subjetiva, senão lá já fica, né, parecendo que é discriminação, preconceito, e aí a coisa já toma proporções. Então, esse cuidado ético, assim, né, desde da entrevista de emprego até como tratam os colaboradores, até essa parte de desligamento, foi interessante como é diferente lá. Aqui no Brasil as coisas são um pouco mais tranquilas, né, mas a importância de realmente pensar de forma ética, né, em relação às pessoas. Então eu tenho mergulhado com o Community Development, né, o escritório de desenvolvimento comunitário, com todas as parcerias de educação financeira, né, todos os parceiros de impacto que eles têm lá. Eu tenho compartilhado bastante coisa do Brasil e do Social Bank, bastante prática que a gente tem. E ontem eu participei foi legal, uma live do CEO, que ele tem uma live mensal, e ele fez uma entrevista comigo. Então, compartilhei um pouco do Brasil, um pouco da nossa cultura, né? É interessante, eles conhecem pouco, assim, do Brasil, pelo menos o CEO conhecia, mas algumas perguntas básicas, tipo de música que a gente escuta no Brasil, comidas, capitais, eles conhecem pouco, assim, né? Então foi legal falar sobre o Brasil, falar sobre o Social Bank. Quando eu conto o que a gente tem feito para eles ficam impressionados, assim, pelo dinamismo, né, a disrupção, a visão digital que a gente tem, principalmente no Social Bank, né? Acho que a vantagem da gente ser uma startup, conseguir ser tão ágil e fazer tantas coisas, assim, de impacto, chama atenção. Então eu tenho também, não só aprendido, mas preocupado também em colaborar, compartilhar, né? Isso tem sido bem interessante, essa troca. E eu tenho um projeto, eu preciso fazer 2 vídeos com eles. Eu preciso fazer um vídeo em inglês sobre educação financeira. Eu tenho pensado como uma jornada de evolução da consciência, né? Falar sobre novas economias, sobre low summers e consciência financeira, né? São alguns pilares que a gente atua aqui em alguns projetos do Social Bank também. E depois eu vou precisar fazer um vídeo de educação financeira para o Brasil. Então esse é um desafio que eu tenho lá. Essa semana foi bem legal, que teve um pitch que eu fiz na World Oregon. Foi bem interessante, né? Inclusive gravei meu pitch, muito no intuito de compartilhar tanto o storytelling e a forma que eu gosto de apresentar meus projetos em pitches, assim. Não gosto muito de focar só no estruturante, no que se espera, mas trazer um pouco uma visão mais pessoal, um pouco mais de emoção, né? E acho que consegui transmitir bem nesse pitch, e contando também do meu Business Challenge, né? Que é impacto social em inclusão financeira. Vou fazer um conteúdo sobre isso, falando sobre o meu Business Challenge, as soluções que eu tenho desenvolvido para o programa, né? Eu preciso fazer um pitch também de 90 segundos para o YLI, que vai ser um concurso onde vai ser escolhido o melhor, que vai para final nacional, né? Vamos ver, quem sabe eu tenho chance, né? Tenho tido um bom desempenho no programa, tenho me dedicado bastante. Como eu tenho trabalhado em Portland, né? Que é o horário do Pacífico, são 5 horas a menos em Portland, então eu tenho basicamente trabalhado à tarde, à noite, né? E junto a isso tem o currículo da Universidade do Arizona, né? A parte teórica, onde a gente focou os últimos módulos em planejamento estratégico, né? Em ética, ethics, accountability, transparency. Então ética, responsabilidade, transparência, um valor muito forte para os americanos, né? Como eles têm isso na cultura, assim, né? E como eles têm negócios com o mundo inteiro, né? Negócios relevantes, então o risco de corrupção e práticas ruins é muito alto, né? Então acaba que as pessoas podem acabar se prejudicando, os negócios prejudicando as pessoas e vice-versa. Então o nível, assim, que eles levam a ética, a responsabilidade, transparência é muito alto mesmo. Bem diferente do Brasil, e a gente é visto muito lá como um país da corrupção. Então isso foi um pouco chato, assim. Teve dois exercícios no currículo da universidade.
onde eles falam sobre prática de corrupção, né? E são alguns exercícios para você marcar, alguns exemplos. E aí os 2 exercícios de corrupção, o exemplo era Brasil. Ah, porque uma empresa americana tem negócios com uma empresa brasileira, e aí acontece isso e isso. Então, assim, a nossa imagem lá é de corrupção, infelizmente. Mas também de colaboração, de ser um povo muito alegre, muito quente, né? Então os americanos, eles um pouco sérios, assim, né? Eles são muito educados, todas as reuniões que eu participo, assim, sou muito bem recebido. Eu acho que pelo menos isso, assim, eles, né, são abertos, assim, né, no início do relacionamento, né, sabe, perguntam e falam, né, mas o brasileiro tem uma ginga, acaba aprofundando um pouco mais, né, então eu sempre tento ser espontâneo, ser eu mesmo, e isso tem sido legal, essa troca cultural também, né. Eu tenho também o PEP Group, que é um grupo de colegas intercambistas, né, que compartilham alguns encontros também, como se fosse uma mentoria em grupo, né, o PEP Group. Então tem uma menina da Costa Rica, uma do Peru, uma do Chile, uma da Colômbia. Então essa troca cultural assim, acontece em vários níveis, né, nas conferências nacionais do ILAI, a gente tem uma por mês, uma debrief session discutindo todo o módulo teórico, né, a gente tem as host organizations, as cohorts da cidade. E a gente tem os PEP Groups, né? Grupos menores. Nesse momento a gente está focando em desenvolver os pitches, né? A gente já falou sobre Business Solutions. Então essa troca tem sido bem interessante. Então foi um pouco do que eu tenho aprendido, vivido no ILAI. Foram 10 semanas, né? Já foi praticamente 70-75% do intercâmbio, né? Finaliza aí nas próximas semanas. Para mim tem sido uma experiência incrível, muitos aprendizados. Né, tenho assim, aprendido bastante, registrando tudo, né, então aos poucos quero transformar isso em conteúdo e conectar com o meu pensamento, mas com certeza muitas oportunidades surgindo. Próximos conteúdos que eu quero fazer é focar no meu Business Challenge, então desafio de negócio que eu levei para o ILAI, que é inclusão social, né, inclusão financeira, aliás. Então, o desafio de negócio é impacto social e inclusão financeira, né? Então, lá você precisa definir se o seu desafio é social impact, é finance, né? Finanças, vendas, logística, ganhar escala. Tem 10 desafios que você precisa aplicar, né? Então, o meu foi social impact e a minha tese, né? Eu estou desenvolvendo uma tese de inclusão financeira junto com pelo Social Bank, né, para o programa, né? Então esse é o meu desafio de negócio e a solução que eu vou apresentar. Então mais pra frente quero fazer um conteúdo sobre isso. Então é isso, valeu, até a próxima, tamo junto, valeu!